Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a quarta onda de Covid-19. O Brasil está há 8 semanas entre os 5 países com mais mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Participa do programa Fernanda Maffei, médica e infectologista, com residência médica em moléstias infecciosas, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom dia, Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, Joel. Bom dia a todos aí. Luiz Carlos Dias, professor titular do Instituto de Química da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Bom dia, professor. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, doutora Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A co-apresentação do programa de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maria Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia a você que está aqui em sintonia com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. O destaque da semana, Franklin. Joel, o destaque da semana é a PEC Kamikaze, né, que o pessoal está chamando, né, essa PEC que vai aumentar o Auxílio Brasil de R$400 para R$600 e vai dar um voucher de R$1.000 para os caminhoneiros, isso até o final do ano, né. Joel, essa é uma medida, né, que foi aprovada no Senado por praticamente maioria esmagadora, teve só um voto contrário, acho que do senador José Serra, né. E agora segue para a Câmara, para votação na Câmara, para saber se é aprovada ou não. Agora, essa chamada PEC, né, que é a medida de emenda, projeto de emenda constitucional, né, ela foi proposta pelo governo Bolsonaro, né, e ela visa claramente facilitar e ajudá-lo na campanha, né. Tudo bem, aqueles mais necessitados vão receber um dinheirinho agora, vamos dizer assim, porque o que vem realmente não é nada excepcional, vai ser um dinheirinho mesmo, né. Mas é uma medida demagógica, eleitoreira, e é uma bomba relógio, Joel, porque isso vai estourar no bolso de todo mundo lá para frente. O único objetivo claro disso daí é favorecer a campanha do presidente Bolsonaro. Como vai dar alguns trocados para as camadas mais necessitadas, a oposição também fechou os olhos e passou a boiada. Essa chamada PEC de ganha-voto terá resultado para o governo? Olha, para alguns, para os desavisados, sim, né? Que as pessoas vão receber e falar, olha o que o governo fez e vão votar. Agora, cabe à oposição mostrar claramente que as pessoas receberam isso agora, mas isso não será eterno, né? Não terá durabilidade e, além de não ter uma duração, né? Não ser duradouro essa verba, esse dinheiro que está sendo recebendo, isso vai estourar na economia lá para frente e a própria inflação vai corroer tudo isso e muito mais. Aproveitando o tema do programa, esse é um governo negacionista. E o aumento de mortes e a pandemia, que provocou mais de 670 mil mortes no país, ela terá consequências eleitorais para esse governo? Sem dúvida, acho que sem dúvida, todos aqueles que tiveram um parente, um amigo que foi morto pela Covid, com certeza não votam, né, não deverá votar nesse governo, porque é um governo, seria uma medida suicida, né, você apoiar quem acabou incentivando medidas que levaram a essa mortandade pela Covid, né? Quer dizer, a Covid é o principal motivo, mas se tivesse, digamos, uma política de prevenção maior, estaríamos numa situação um pouco melhor. E cabe à oposição, né, no caso, se ela quiser ganhar as eleições, lembrar desse fato para os eleitores. É o que esperamos, né, Franca? A gente é acostumado a chamar de população, né? Nossa população que não tem memória, mas eu espero que ela funcione nessas eleições. Fernanda? Eu acho que está muito vivo a morte dos entes queridos pela Covid ainda, Joel. Fernanda, eu queria começar a conversar com você da varíola do macaco, já 76 contaminados. A gente está com medo da volta da quarta onda da Covid. Agora aparece a varíola do macaco, nós vamos ficar aterrorizados com infecção em cima de infecção.
Veja, eu sou infectologista, né? Então eu sempre gostei do tema e sempre admirei muito as doenças novas. E acho que a gente está diante de mais uma doença nova, talvez de dimensões e gravidade diferente do que foi a Covid, né? Mas para mostrar que a gente está sempre sujeito a novos vírus, a novas bactérias, aos novos desafios microbiológicos que cada vez mais vão existir. Mas eu acho que vai ser bem diferente do que a gente viveu com a Covid pela gravidade e pelas manifestações clínicas que a gente tem visto. E a prevenção é a mesma? A prevenção é diferente, a prevenção é muito contato, né? São lesões de pele. A gente teve, no hospital que eu trabalho, a gente teve o primeiro caso, e são bem lesões de pele mesmo, como se fossem pústulas, como se fosse uma espinha grande, um pouquinho mais avermelhada, e é o contato mesmo. Então, as pessoas ficam falando de transmissão sexual, de outros tipos de transmissão, mas lembrar que quando a gente tem uma relação sexual, a gente tem um contato muito próximo, né? Então, é o contato. Lembrar disso, é pele com pele, a gente colocar a mão, então é diferente a transmissão e é diferente a gravidade, é diferente o uso de insumos do que a gente teve em relação ao Covid. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Mas devemos tomar muito cuidado com ela. Uma questão importante, João, uma questão importante, você levantou a questão da varíola do macaco. E que as pessoas que já tomaram aquela varíola anterior, né, aquela vacina da varíola anterior, digamos assim, né, ou a varíola humana, digamos, não do macaco, ela tem algum efeito de proteger as pessoas da varíola do macaco ou não? Então, isso ainda está em estudo, né? E a gente vai voltar à era do Covid, do tipo, não sei a resposta, não sabemos a resposta, estamos estudando para ver se talvez tenha essa resposta. Assim, parece que não, são vírus bem diferentes. São vírus diferentes, mas como eu disse no início da pergunta para a Fernanda, o Luiz Carlos, devemos tomar muito cuidado, né? Olha, o Brasil, Joel, Franklin e doutora Fernanda, é um ambiente propício, né? Nós temos uma imensa biodiversidade, tanto de animais como de vegetais. Nós abrigamos aí uma variedade muito grande, né, de patógenos, de parasitas, de vírus e de outros organismos assim que podem causar doenças, né? E você vê que a gente está queimando o Pantanal. E sem falar das condições sanitárias, né? Exatamente. 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico, por exemplo. Exatamente. Aliás, saneamento básico. Esgoto tratado, água potável, antibióticos, vacinas, são as nossas melhores ferramentas de saúde pública, as nossas melhores estratégias, tá? Mas com a queimada no Pantanal, desmatamento na Amazônia, a caça ilegal, olha, tudo isso favorece a atuação do país, eu diria, como um país incubador de um possível alastramento de outras doenças de origem animal, como a Covid. Né? Então, nós temos aí vários vírus, bactérias vivendo em equilíbrio nesse ecossistema e nós estamos destruindo esse ecossistema. A tendência é esses vírus, bactérias, esses patógenos migrarem para as zonas rurais, das zonas rurais migrarem para as zonas urbanas e aí os grandes centros servem como espalhadores, entendeu? Então, isso aí é um risco que a gente corre, né? Certamente, né, pelo fato de possível surgimento de outras zoonoses no futuro, e a gente precisa ter muita atenção com relação a isso, né? Nós estamos destruindo o nosso meio ambiente aqui. Na última quarta-feira, o Brasil registrou mais de 272 mortes por Covid-19, totalizando 671.400 desde o início da pandemia. A média de mortes nos últimos dias é de 215, o que indica uma alta de tendência. O que explica esse aumento, Fernanda? Olha, há algumas semanas que nós temos visto um aumento importante da circulação do vírus novamente, né? Seja porque baixamos a guarda, seja porque as pessoas estão mais despreocupadas em relação à transmissão do vírus. Assim, eu acho que é muito importante quando a gente olha esses números, não pensar que a gente está voltando ao que a gente era, é completamente diferente, tá? Nossa realidade hospitalar, a nossa realidade de gravidade é completamente diferente. Há um ano e pouco atrás, março, abril do ano passado, a gente tinha as UTIs lotadas, aquela forma respiratória bem comandante no processo. O que a gente tem atualmente são para internação, os pacientes mais debilitados sofrendo com a Covid e acabando tendo um desfecho ruim, acabando que a gente vê esse aumento de mortalidade que é o que está sendo divulgado. Mas não é o mesmo vírus que a gente tem visto. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, você vê diferente em relação à cepa? A gente vê uma diferença
clínica na cepa. Então, assim, seja pela vacina, seja pelo sistema imunológico que atualmente vai se desenvolvendo no processo da pandemia, a gente vê uma expressão clínica muito diferente do que a gente via 1 ano e pouco atrás. Então, assim, raramente a gente vê um paciente que vai para um respirador, um paciente que complica, você tem que internar. Então, assim, a gravidade é diferente, mas aqueles pacientes que são mais sensíveis, sejam muito idosos, seja tem algum câncer avançado, seja um paciente que tem alguma comorbidade muito grave, esses sim acabam sendo mais sensíveis ao vírus e acabam tendo um desfecho ruim. Daí a gente vê um número maior, porque o vírus está circulando mais e você vê proporcionalmente um aumento da mortalidade, mas a letalidade, que é aqueles que morrem com a doença, é infinitamente baixa do que a gente teve outrora. Mesmo porque um número maior da população já teve acesso à vacinação, né? Tá. E aí ela já está imunizada. Luiz Carlos, eu quero te ouvir. Por que tem essa quarta onda, tem um número expressivo e é com tendência a aumentar as mortes por Covid-19 no país? Olha, a doutora Fernanda colocou muito bem, né? O número de casos positivos, né, confirmados de Covid-19 vem apresentando um aumento nas últimas semanas, e isso pode ser entendido, né, em termos também da flexibilidade, né, no uso de máscaras, no aumento de aglomerações pelo país. As pessoas elas não estão assim mais mantendo os cuidados, né, não farmacológicos, e também em virtude do surgimento dessa nova variante do vírus, né, a variante Ômicron e as suas sublinhagens, né. Essa variante ela está ganhando terreno. Ela encontrou uma população com uma taxa de vacinação com a primeira dose e com a segunda dose bastante elevada. É claro que o vírus ele hoje continua circulando. A situação epidemiológica no país, né, eu imagino que a doutora Fernanda concorde, ela nunca esteve controlada. Ela não está controlada, né? A gente também tem indicativos de que aquela imunidade, né, adquirida com as vacinas, com a primeira e com a segunda dose das vacinas, começa a mostrar algum sinal de queda, principalmente nessas populações que ela citou, de maior risco, né, os idosos, os imunodeprimidos, né, e que são as pessoas que aparentemente estão tendo casos aí mais graves, né, principalmente aqueles que não tomaram as doses de reforço, nem a primeira e nem a segunda. A dose de reforço, gente, ela é absolutamente fundamental nesse momento para que a gente possa, né, combater essa nova variante. Mas, assim, eu diria que, graças às vacinas, nós não estamos observando um aumento proporcional, né, no número de hospitalizações, de utilização de leitos de UTI e de óbitos. Mas o vírus continua circulando, gente, né? Nós temos aí novas sublinhagens ou novas subvariantes da Ômicron, né, a BA2, a BA4, a BA5, e elas preocupam. Hoje, Joel, Franklin e doutora Fernanda, praticamente só as vacinas estão dando conta do recado, né? As vacinas é que estão segurando as pontas, mas nós precisamos incentivar a aplicação das doses de reforço, assim como a vacinação das crianças, né? Que andou muito lento aí no país, né? Infelizmente. Esse é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco. Agora, Luiz Carlos, por que se a vacina está funcionando, a população para na primeira e na segunda dose? Olha, infelizmente nós nunca tivemos campanhas nacionais de conscientização da população vindas lá de cima do Ministério da Saúde para levar para a sociedade a importância de se vacinar, né, contra a Covid, por todas as faixas etárias, né. Então nós lutamos sempre contra um movimento muito organizado, um movimento anti-vacinas, um movimento negacionista, um movimento que não incentivou, na verdade, a vacinação. E muitas campanhas, infelizmente, vindas de órgãos oficiais. Isso atrapalhou muito a vacinação, né. E hoje a gente vê aí muita gente andando sem máscaras, com sintomas gripais, inclusive. As pessoas não têm a consciência de que, se você tem algum tipo de sintoma, você deve se proteger, deve usar máscara, porque assim você evita também a disseminação desse vírus, ajuda a evitar. Muita gente, sabendo que está infectada, também não usa máscaras, continua aglomerando, e isso acaba contribuindo para o espalhamento do vírus, né? As pessoas infectadas, elas têm que se isolar para não transmitir a doença. A população, Joel, ela precisa entender que endemias, que pandemias, elas são problemas coletivos, elas não são questões individuais, né? Hoje as vacinas estão aí segurando as pontas, mas as vacinas sozinhas, gente, elas não vão fazer milagres, porque esse vírus, essa variante Ômicron, ela sofreu algumas mutações na proteína spike, aquela proteína externa do vírus, que é exatamente a parte do vírus que ele usa para encaixar nas nossas células, né, e entrar nas nossas células e começar a se multiplicar. E é exatamente essa parte da proteína spike que também os desenvolvedores de vacinas usaram para pegar um pedacinho do material genético dali e
e colocar nas plataformas vacinais para induzir a resposta de proteção, né, do nosso sistema imunológico. Então, como essa variante Ômicron ela sofreu muitas mutações nessa parte específica do vírus, que é importante tanto para a infecção como para a resposta vacinal, hoje essa variante consegue escapar um pouquinho aí, né, do sistema imunológico. Eu creio que um dos principais fatores é a falta de campanha de conscientização da população sobre o momento, né? Mas isso a gente viu desde o início da pandemia, né? Isso tem um responsável, né, o governo federal. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Imunidade híbrida contra a Covid-19 protege mais casos contra mais casos graves. A Maíra Lopes, de Nova York, traz as informações. A Organização Mundial da Saúde divulgou resultados de um estudo que aponta que a imunização híbrida contra a Covid-19 apresenta uma proteção imunológica mais robusta contra casos graves. A OMS entende por imunidade híbrida a proteção em pessoas que receberam uma ou mais doses da vacina contra a Covid-19 e sofreram pelo menos uma infecção antes ou após o início da vacinação. Com os dados levantados até o momento, a OMS afirma que a duração da proteção da imunidade híbrida ainda não foi totalmente caracterizada e não está claro se continuará a fornecer proteção forte contra novas variantes. Outras evidências sugerem que a infecção por Omicron oferece proteção limitada contra a reinfecção com sublinhagens desta variante. A Agência de Saúde da ONU destaca que, independentemente do histórico de infecção, alcançar uma alta cobertura da série primária de vacinas continua sendo principal prioridade. Os países e parceiros de implementação devem enfatizar a necessidade urgente de cumprir este objetivo principal, pedindo a vacinação de todos os adultos, com foco em profissionais de saúde, indivíduos imunocomprometidos e idosos. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre a quarta onda de Covid-19 com a médica Fernanda Maffei e o professor Luiz Carlos Dias. Franklin, agora vamos com a nossa enquete, que corresponde ao tema do nosso programa. O que os nossos seguidores responderam a respeito do que acontece com a Covid-19 no país? Joel, como você sabe, né, e as pessoas que nós estamos ouvindo também, boa parte delas, mas não custa sempre repetir, que o que nós fazemos aqui é uma enquete, né? A cada programa nós fazemos uma enquete, não tem valor científico, né? Mas serve para ter uma noção da temperatura sobre o tema que nós estamos discutindo no dia. No caso de hoje aqui, a quarta onda da Covid, e sempre temos relacionados com o nosso programa. E nós perguntamos, né, para o programa de hoje, você é a favor do fim do uso de máscaras? E olha só o resultado, 19% disse que sim e 81% disse que não. Agora, eu estou surpreso com esse, tá certo, não tem um valor científico, como mesmo diz, mas eu estou surpreso com esses resultados, porque a gente anda pelas ruas de São Paulo, pelos lugares, né, que nós vamos para cima e para baixo, eu sou uma pessoa que eu pareço um ET, né, porque eu estou lá de máscara, né, e 99% das pessoas sem máscara, né. Eu gostaria que tanto o Luiz Carlos como a Fernanda comentassem, né, esse resultado aqui, que me parece que as pessoas que nos acompanham, sim, usam as máscaras, mas a maioria da população acho que é contra o uso da máscara, porque praticamente ninguém está usando máscara, e isso, como já foi dito aqui, a gente pode até reforçar, é fundamental para a proteção. Vamos começar pela Fernanda. Olha, a máscara, ela foi para a gente um instrumento muito importante, né, quando a gente estava naquela pior fase ali da Covid, mas eu acho que a gente tem que diferenciar o uso da máscara em lugar aberto e o uso da máscara em lugar fechado. E isso eu acho que é importante. E quando a gente está em um lugar aberto, num parque, ou na rua, ou caminhando, eu acho que aí o uso da máscara, ela perde um pouquinho o sentido e acaba, eu acho que muitas vezes, fazendo mau uso máscara, e quando você vai para um lugar fechado, é uma máscara que está danificada, que está molhada, e ela perde um pouquinho o sentido. Então, eu particularmente sou mais a favor de lugares mais fechados, e não sei dizer se isso nesse momento melhoraria, mas o que a gente mostra na nossa experiência melhoraria sim. E aí eu vou dizer que a minha vivência é diferente da sua, porque nos hospitais as máscaras continuam sendo obrigatórias, então
nós médicos e quem trabalha em hospital tiramos a máscara em momento nenhum, né? Mas eu acho que o mais importante, além do uso da máscara, e que foi uma coisa que a gente viu nessa nova variante, é que passa muito quando você tem sintoma. Então, as pessoas têm que aprender a respeitar a presença de sintomas. Isso é uma educação que eu achei que ia ficar, mas não ficou. Né? Então, se eu estou com febre, eu não vou a lugar nenhum, eu estou com coriza, eu estou tossindo, eu estou espirrando, é uma coisa que a gente tem que ou colocar uma máscara, ou não ir trabalhar, ou diminuir a circulação, ou trabalhar remotamente, pode, né? Então, eu acho que essa educação que falta muito ao brasileiro, que a gente vê que já tem isso um pouco mais desenvolvido. Então, talvez se a gente tivesse esse tipo de educação, aliado ao uso de máscara nesses momentos, a gente tem a circulação de um vírus, talvez fosse um pouco mais eficiente. Eu volto a dizer que, a meu ver, o uso correto da máscara é mais importante do que a obrigatoriedade em si em todos os lugares. Luiz Carlos. Principalmente em lugares fechados, né? Eu concordo, né? Com o surgimento da variante Ômicron, como essa variante ela tem uma capacidade de infectar mais rapidamente as pessoas, o vírus, por exemplo, que antes precisava de uma quantidade muito maior de vírus no ar para infectar as pessoas, hoje com essa variante uma quantidade menor já é suficiente, né? E essa variante tem uma taxa de reprodutibilidade basal também muito alta. Uma pessoa infecta muitas outras pessoas com uma quantidade menor de vírus, né? Principalmente as pessoas não vacinadas, que têm uma quantidade maior de vírus por mais tempo em comparação com as pessoas vacinadas. Mas o uso de máscaras, principalmente em locais fechados e principalmente, né, por pessoas assim desses grupos de risco, idosos, imunodeprimidos, né, e as pessoas não vacinadas, gente, ele deveria ser seguido, né, principalmente nos locais fechados com aglomeração. Porque as máscaras e a vacinação, elas conseguiram tirar o Brasil daquele colapso de saúde lá do começo de 2021. Lembra que nós chegamos a quase 4.000 óbitos diários? Né? Então, a redução no número de mortes, ela foi acontecendo à medida também que a vacinação foi avançando em todas as faixas etárias, né? O Brasil apresentou agora, nesse primeiro semestre de 2022, uma redução de 83% no número de óbitos por Covid, quando comparado com os primeiros meses de 2021. E esse resultado, gente, é fantástico. Ele demonstra a enorme eficácia do uso das máscaras, de boas máscaras, né, de máscaras de qualidade, e das vacinas, em diminuir as chances individuais de hospitalização, de casos graves, né, de mortes pela doença. Então, são medidas assim que elas são complementares, né? Hoje a gente vê que as pessoas não estão mais usando as máscaras, em locais fechados principalmente. E aí nós, nesse momento de avanço, né, da disseminação da variante Ômicron, praticamente só as vacinas elas estão segurando as pontas. Mas a gente precisa lembrar uma coisa muito importante, gente. As vacinas hoje em uso no Brasil, elas são fantásticas, elas mudaram o curso natural da doença, mas elas todas foram desenvolvidas no momento em que nós tínhamos outra variante em circulação, que era a variante original de Wuhan. Então, elas ainda não foram atualizadas, elas estão sendo atualizadas, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso nas suas plataformas, mas elas ajudaram a prevenir casos graves e óbitos causados pela variante original de Wuhan, depois pelas variantes alfa, beta, gama e delta. Então, elas mostraram uma eficácia muito grande. Mas só que aí, no momento de flexibilização nas medidas não farmacológicas, essa nova variante Ômicron começou a surgir com muitas mutações, com uma capacidade maior de infectar as pessoas, uma capacidade maior de evasão de resposta, né, do sistema de proteção das vacinas, do nosso sistema imunológico. Então, mas as vacinas, elas ainda previnem casos graves, hospitalizações e mortes. As atuais vacinas, elas não estão prevenindo infecções. As pessoas podem ser infectadas, né, mesmo pessoas vacinadas, mas é fundamental que aquelas pessoas dos maiores grupos, do maior grupo de risco, idosos, imunodeprimidos, tomem a primeira dose de reforço, voltem para tomar a segunda dose de reforço, aqueles que são elegíveis, porque vai ajudar, né, o seu sistema imunológico a combater mais rapidamente esse vírus, a ficar menos tempo com o vírus, consequentemente a transmitir menos, e o vírus vai sofrer menos mutações. O importante é destacar, Luiz Carlos, que a vacinação é fundamental nesse momento e que está sendo produzido estudos para que a vacinação contemple essas novas variantes que estão surgindo aí, né? Então, a cada ano, você continua a sua vacinação, porque a cada ano a vacinação vai ser completada, é isso? Para que você fique imune a essas variantes que vão surgindo, né? Já surgiram com mais de 4, é isso, Luiz Carlos?
Olha, nós tivemos... Não, o vírus ele sofre mutação o tempo inteiro, né? Isso é um processo normal, é um processo natural de evolução do vírus. Quando ele entra no organismo de uma pessoa, ele começa a sofrer mutações, né? Em virtude da replicação que ele vai sofrendo no nosso organismo. Já surgiram inúmeras variantes, mas nem todas viraram variantes de atenção, as variantes de preocupação, as VOCs, né? As de atenção só Ômicron? Não, foi a original de Wuhan, depois teve a Alfa, a Beta, a Gama que surgiu aqui no Brasil, né? E a Delta. Essas variantes de atenção, porque elas tiveram uma capacidade assim de se instalar e de causar muitos casos, inclusive casos graves e mortes, né? E agora, depois da Delta, veio a Ômicron. Todas as vacinas, elas ajudavam a diminuir a capacidade do vírus de infectar as pessoas até a variante Delta. Depois surgiu a Ômicron, aí é quase que um vírus novo, né? Não sei se a doutora Fernanda concorda, mas é quase que um vírus novo de tantas mutações que ele sofreu nessa proteína spike dele. Mas isso leva ao fato de que nós vamos precisar de vacinas mais robustas no futuro, Joel. Nós vamos precisar, talvez, de vacinas universais contra várias variantes do vírus, talvez vacinas com spray nasal que possam impedir o vírus, né, de entrar no nosso organismo por produzirem anticorpos de mucosa em nariz e boca. Enfim, isso aí é algo... Em resumo, Luiz Carlos, a vacinação agora faz parte do cotidiano das pessoas. Todo ano nós devemos nos vacinar. Muito Olha, provavelmente. Entre 20 e 26 de junho, o Brasil esteve em terceiro lugar entre os 5 países com mais casos registrados de Covid, com mais de 350 mil casos, ficando somente atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. O aumento desses casos em certos países está relacionado com as estratégias da testagem, que no Brasil ainda não é muito boa, ou não existe, Fernando? Pode até ser, né? Eu acho que o Brasil veio um pouquinho na traseira de ter a liberação do autoteste. Eu acho que quando você o autoteste, você tem esse viés de que você faz o autoteste, é positivo em casa e você divulga, você não notifica, porque para a gente chegar nesses números que você falou, a gente coloca como uma doença de notificação compulsória. O que é isso? Toda vez que eu tenho um teste positivo, eu confirmo o caso, eu tenho que notificar num portal e isso gera um pool de casos oficial. Então, quando você tem o autoteste, você tem esse viés aí, esse erro, porque o número total não é, né? Pode até ter sido isso, mas eu acho que o que a gente tem visto em todos os países é realmente um aumento muito grande de casos, né? Realmente Estados Unidos e Alemanha mais, mas você vê França com muitos casos e outros países europeus, como o caso da Dinamarca, que desistiram de notificar e que a vida que segue é um vírus como outro qualquer, né? Mas eu acho que o Brasil vai muito bem na testagem, a gente tem mais testes disponíveis, só que a gente tem esse erro aí quando a gente não notifica os casos com o autoteste, né? O que não está implicando em algum problema epidemiológico, a meu ver, não acho. Ô, Luiz Carlos, eu quero te ouvir a respeito da testagem no nosso país. Eu acho que no início da pandemia o Brasil testou muito pouco. Essa é a realidade, né? E a testagem, ela é fundamental no combate à Covid-19. A testagem serve para isolar as pessoas que estão infectadas, para monitorar os contatos imediato dessas pessoas infectadas, serve para as autoridades de saúde acompanharem o cenário epidemiológico, a dinâmica da doença no país. E como a doutora Fernanda falou, os testes positivos eles devem ser notificados para o Ministério da Saúde através do preenchimento dos dados no sistema ESUS Notifica, né, doutora? Pois ela pode confirmar, né? Que é um site do próprio Ministério. Mas quem faz essa notificação, Joel, é um profissional da área de saúde. Então, isso que ela citou dos autotestes, os autotestes hoje eles estão disponíveis aí na farmácia. Ele é um teste rápido de antígeno. Ele é um teste bem parecido com aquele teste de gravidez, né? O resultado aparece rápido, mas as pessoas é que fazem esse teste. A própria pessoa faz. Então, isso pode levar, por exemplo, a uma coleta errada, né? E aí, essas pessoas, por exemplo, no caso de autoteste positivo, elas não notificam. Elas até podem ficar isoladas lá por um tempo, mas isso não é notificado, porque só um profissional da saúde pode notificar um caso positivo. Então, eu acredito que a testagem hoje, assim, os casos estão muito subnotificados. É que o aumento de casos é tão alto, mesmo assim ainda está subnotificado, tá? Mas há diferenças básicas aí importantes, né?
também entre os testes, né? O teste RT-PCR, que eu considero mais confiável, mais sensível, o teste rápido de antígeno, que também pode ser feito numa unidade básica de saúde, num posto de saúde, na farmácia, e há uma diferença também com relação ao autoteste, né, de antígeno, que é feito pela própria pessoa. Muito bem. A OMS aponta que os casos de doença aumentaram em todo o mundo. Por que você acredita que está acontecendo isso, Fernanda? Olha, isso era um pouco esperado de alguma forma, né? Quando você tem um vírus ainda circulando, não é um vírus que a gente erradicou, que a gente pode circular, e aí você deixa de usar máscara, você flexibiliza algumas barreiras que a gente tinha naturalmente colocado com a questão da pandemia, a gente achava que isso fosse acontecer de certa forma, né? Mas a gente estava garantindo que você tinha uma boa parcela da população vacinada e que isso, de certa forma, poderia, entre aspas, acontecer. Né? Então, eu acredito que é muito isso. Era uma evolução esperada, natural, de um vírus que não foi erradicado, que continua circulando. E eu acho que tem mais um ponto, que talvez a gente esperasse que a vacina foi muito eficaz, protegeu a forma grave, mas ela não protegeu que o vírus circulasse. Foi uma coisa que a gente viu mesmo. Mesmo as pessoas vacinadas pegaram o vírus de uma forma muito leve. Então, teve esse acontecimento. A gente continuou pegando o vírus, então o vírus continuou circulando. Forma muito leve, mas o vírus continuou circulando, que levou esse aumento mundial aí dos casos. E seria esse aumento seria a imunidade de rebanho? Não entendi, desculpa. Esse aumento seria a imunidade de rebanho? Não necessariamente, eu acho que foi a ausência da imunidade de rebanho, né? Porque justamente se a gente tivesse uma imunidade de toda a população, o vírus não continuaria se alastrando dessa forma. O vírus só continuou se alastrando porque a gente continuou pegando o vírus. Se eu continuo pegando, eu continuo passando para frente, e assim vai. Se tivesse essa imunidade de rebanho, todo mundo imune, ninguém mais vai pegar, o vírus pararia naturalmente de circular. Não chegou nisso, a gente não está a gente não conseguiu essa imunidade de rebanho ainda. Quer falar alguma coisa a respeito da imunidade de rebanho, Luiz? Não, eu concordo com ela, né? A OMS ela está alertando, inclusive, para esse aumento considerável dos casos de Covid em todo o mundo, né? Você vê que a gente teve quase 50% no aumento de número de casos lá no Oriente Médio, em torno de 30% na Europa, no Sudeste Asiático, em torno de 15% aqui nas Américas. E é claro que nós temos países também, né? A gente, principalmente os países de mais baixa renda, os países onde tem populações mais vulneráveis, a taxa de vacinação lá não chegou a 20%. Se você pegar Haiti, se você pegar países aqui da África, no Oriente Médio, né? A taxa de vacinação com a segunda dose, ela não chegou a 20% da população. Aí é óbvio que se você tem uma grande parcela da sua população que não está vacinada, o vírus, gente, ele sofre mais mutações em pessoas não vacinadas, ele fica mais tempo em pessoas não vacinadas, então a capacidade de ele sofrer mutações para novas variantes de preocupação, ela é maior em pessoas não vacinadas. Então, isso aí está contribuindo, né? Eu acho que a desigualdade na vacinação no mundo inteiro é impressionante, né? Nós não vamos sair de uma pandemia, Joel, Franklin, doutora Fernanda, enquanto o mundo não for vacinado, né, enquanto os países não respeitarem, né, nós temos que ter uma equidade maior na distribuição de vacinas, principalmente para esses países mais pobres. Com relação à imunidade de rebanho, é o seguinte, a Omicron deixou muito claro que não existe imunidade de rebanho para a Covid-19. As pessoas infectadas pela Omicron, vacinadas ou não, elas podem ser reinfectadas por uma nova sublinhagem da Omicron mais do que uma vez, 2, talvez 3 vezes, entendeu? Só a imunidade adquirida com a infecção natural, principalmente pela Omicron, ela não induz a uma resposta de proteção para evitar uma segunda infecção que pode ser menos grave, mas também pode ser mais grave, principalmente em pessoas não vacinadas e principalmente em pessoas não vacinadas ou vacinadas sem as doses de reforço que estão naqueles grupos de risco. É importante esse esclarecimento. Nós continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre a quarta onda de Covid-19 com a médica Fernanda Maffei e o professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas e direitos humanos? Franklin, como os nossos seguidores e ouvintes podem acompanhar os nossos trabalhos?
seguindo o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais, né, e acompanhando as informações do Brasil e do mundo que lá estão. No Instagram, né, Instagram Observatório 3 Setor, facebook.com/Observatório 3 Setor, o 3 sempre em numeral, e nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório e no YouTube. Lá você encontra também entrevistas e quadros como Você Sabia e o Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e que refletem sobre a nossa sociedade. Para buscar toda essa informação, Observatório 3 Setor, o 3 sempre em numeral, Joel e ouvintes. Muito bem. Um estudo da Fiocruz aponta que 2 crianças menores de 5 anos morrem diariamente de Covid-19 no Brasil, desde o início da pandemia. Os dados mostram que as crianças de 29 dias a 1 ano de idade são as que mais vulneráveis. Fernanda, os casos de morte podem estar relacionados à ausência de vacinação nessa faixa etária? Podem estar relacionados. O que eu acho que é importante falar, as complicações em crianças são raras, muito raras, bem diferente do que nos adultos, mas ela acontece. E se a gente olhar os números, olharem os óbitos infantis, eles são muito mais relacionados a crianças que têm algum problema de saúde, seja alguma doença neurológica, seja alguma doença hematológica, oncológica, né? Então, não é isso, esse número ele não pode ser lido como na população em geral, porque se a gente olhar as complicações de criança na população em geral, ela é muito pequena. Mas, de fato, as vacinas que foram liberadas para as faixas etárias menores, eu acho que elas têm que ser cumpridas, têm que ser olhadas com carinho, para que a gente ajude nessa diminuição da circulação do vírus e nessa diminuição das complicações, né? Além dos óbitos nessa faixa etária, a gente tem complicações muito graves, reação imunológica em pós-Covid, que aí sim a gente vê em faixas etárias maiores, que são complicadas muitas vezes de tratar. A vacinação contra a Covid para crianças menores de 5 anos começou há 2 semanas nos Estados Unidos. Luiz Carlos, por que as crianças menores de 5 anos ainda não estão autorizadas a receber a vacina contra a Covid no Brasil? Primeiro eu gostaria só de fazer eu faço um levantamento quase que semanal, ou às vezes quinzenal, dos dados de óbitos de crianças, tirando dados lá dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Eu tenho aqui, eu vou ler, tá? O último levantamento que eu fiz foi atualizado sábado passado. 961 crianças menores de 1 ano perderam a vida para a Covid, 532 na faixa de 1 a 5 anos, e 1.670 na faixa de 6 a 19 anos, aí crianças e adolescentes, né? Totalizando aí quase 3.200 óbitos nessa faixa etária. Nós temos vacinas para a faixa etária de 5 a 11 anos no Brasil, né? Vocês sabem disso, nós temos aí a vacina da Pfizer, nós temos a vacina da Coronavac também para a faixa de 6 anos para cima, mas infelizmente a taxa de cobertura vacinal, ela é muito baixa para crianças. É inacreditável, um país que sempre teve um histórico de vacinação, de adesão à vacinação, principalmente de vacinação de nossas crianças. Hoje a gente tem em torno de 63% das nossas crianças elegíveis na faixa de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose e cerca de 38% apenas das crianças de 5 a 11 anos que tomaram a segunda dose. É inacreditável que nós temos vacinas... Mas tem motivo. Por quê, Luiz Carlos? Nós temos vacinas seguras e eficazes, é muita negação da ciência, gente. É inacreditável que nós ainda tenhamos crianças não vacinadas nessa faixa etária, de 5 a 11 anos, em virtude do enorme sucesso das vacinas, dos benefícios da vacinação. É realmente muita negação da ciência. Agora, as crianças abaixo de 5 anos, nós ainda não temos vacinas. A Anvisa está analisando um pedido do Butantan, com relação à vacina Coronavac, já está analisando há algum tempo, né, sempre solicitando novos dados. A gente espera que essa vacina seja aprovada para crianças aí na faixa de 3 a 5 anos. A Pfizer também, né, entrando com pedido na Anvisa para vacinar crianças aí abaixo de 5 anos. Isso aí é fundamental, né? Você vê que esses dados de crianças, de óbitos de crianças abaixo de 1 ano, a doutora há de concordar, né? Essas crianças ainda não estão com um sistema imunológico muito robusto, né, doutora? Principalmente aquelas crianças que têm alguma comorbidade, elas estão muito susceptíveis. Só que crianças abaixo de 1 ano, gente, elas não andam por aí. Elas pegam o vírus se alguém levar o vírus para elas, se alguém descuidar, né, com as medidas não farmacológicas. Então é fundamental que a gente tenha
essa noção. O vírus, ele só circula, ele só vai atingir alguém se alguém infectado levar o vírus para essa pessoa. Então, é preciso, sabe, nós tivemos que, desde o início dessa pandemia, combater esse enorme movimento obscurantista, negacionista, anti-vacinas no país, coisa que nós nunca vimos para as outras vacinas anteriores aqui no Brasil, né, do calendário infantil. Então, é lamentável, é mais uma questão assim de falta realmente de esclarecimento, de conscientização da população brasileira de que esse é um vírus letal, é um vírus que mata, e ele mata principalmente aquelas pessoas que não estão tão protegidas, ou não vacinadas, ou porque ainda não tem vacinas disponíveis para elas, como são as nossas crianças. O Luiz Carlos lembrou bem, Fernanda, do histórico importante que o país tem em relação à vacinação. As mães que iam no seu consultório já levavam, né, aqui minha cartela da vacinação dos meus filhos. E hoje, surpreendentemente, elas vacinam uma ou não vacinam. O que você atribui isso? Há um movimento anti-vacina no mundo, esse negacionismo do governo no nosso país que desestimulou as pessoas a se vacinarem. O que aconteceu com a vacinação no país, que era um sucesso? Eu não sei da geração das pessoas que nos ouvem, mas o Frank deve lembrar do Dr. Gotinha, né? Sim, o Zé foi Gotinha, vacinado com o Dr. Gotinha. E agora, surpreendentemente, as mães das novas gerações pararam de vacinar os filhos. Olha, realmente o SUS sempre teve uma capilaridade muito grande da vacinação. A vacina é uma coisa que chega independente de faixa de renda, né? A gente sempre teve todo mundo, essa cultura da vacina muito arraigada aqui no Brasil. O que eu vejo que aconteceu... Um retrocesso? É um retrocesso, mas o que a gente... não só em relação à vacina, mas também a vacina entra nesse pool, um acesso muito grande a pool, a Google, a essas ferramentas de busca na internet, e essas ferramentas são dadas por informações erradas, por vídeos errados, sem o menor pé nem cabeça, e que as pessoas acabam olhando um vídeo que não tem a menor... não tem nem de onde veio e acabam se fidando naquilo que está falado ou que está escrito, né? Então, eu acho que está faltando as pessoas se informarem com informações de qualidade, está faltando talvez uma campanha de educação das pessoas, aquilo que deve ser levado em conta e aquilo que não deve ser levado em conta. A vacina entra nisso. Então, se eu não sei se eu vou vacinar ou não, eu vou me informar, eu assisto um vídeo na internet falando que a vacina cresce pelo no dedão do pé. Eu não vou vacinar meu nenê. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de ação, que é um desfavor que a gente tem na sociedade como um todo, e a vacina pega a carona nisso. Uma informação de qualidade. Frank, a Fernanda está lembrando que a vacinação no país também é vítima das fake news. Agora nós vamos ver as notícias de destaque que mais repercutiram no nosso portal com você, Frank. Verdade, você falando em fake news, e uma coisa nós podemos garantir, no site do Observatório Terceiro Setor não há espaço para fake news. Todas as notícias que são lá publicadas, elas são checadas antes com muita seriedade e elas não são publicadas. Fake news não tem espaço no site do Observatório Terceiro Setor. E lá as matérias que nós temos, elas sempre abordam questões vinculadas à cidadania, principalmente. E entre as matérias de destaque, nós podemos destacar, por exemplo, o Brasil tem 1.800.000 crianças em situação de trabalho infantil. É uma das matérias que tem sido mais lidas no nosso site. E também uma curiosidade, o Brasil tem uma ilha cercada de vendas, é considerado o lugar mais perigoso no mundo. Qual que é? Convido vocês a acessar o site e descobrir qual é essa ilha. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, Joel, é uma que foi escrita pela Yara de Andrade, que diz que 36 indígenas e aliados receberam ameaças de morte em 2021, né? Ou seja, essa é uma prática constante, principalmente na Amazônia, né? E de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, 32 indígenas e 4 servidores públicos que trabalham com comunidades indígenas receberam ameaças de morte em 2021. Né? E isso acabou levando, nessas ameaças de morte, acabaram levando até não só a ameaça, como ao assassinato, né,
como nós tivemos aí recentemente do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips, né? É muito triste que nós estamos vivendo essa situação, né? Pessoas que defendem essas comunidades indígenas que estão constantemente sendo ameaçadas por garimpeiros, por pescadores ilegais, enfim, por traficantes, por toda sorte de bandidos, acabem sendo ameaçadas de morte, né? E então essa é uma matéria que eu dou um certo destaque. Joel, essa matéria e outras no site do Observatório do Terceiro Setor, elas têm o recurso da audiodescrição, que é uma ferramenta que possibilita que os deficientes visuais saibam dos conteúdos que são divulgados no nosso site. Joel. Muito bem, Frank. Dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgados em 30 de junho, apontam que 38% das crianças que têm 5 anos ou mais estão totalmente imunizadas. Já o número de crianças parcialmente imunizadas é de 89%. É um número muito grande, Luiz Carlos. Não, é um número baixo na taxa de vacinação. Nós tínhamos que estar próximos aí de 90% ou acima de 90% na adesão das nossas crianças à vacina contra a Covid. Agora, para complementar a resposta da doutora Fernanda, eu gostaria de dizer o seguinte, ó, essa queda na cobertura vacinal das principais vacinas do calendário infantil, né, da tríplice viral, da pneumocóxica, da rotavírus, hepatite A, hepatite B, sarampo, poliomielite, gente, ela não deve-se só ao movimento anti-vacinas. Ela tem também uma questão assim, de hesitação vacinal. Muitos pais acham que essas vacinas, essas doenças, elas não estão mais aí. Muitos pais acham que não tem mais sarampo, que não tem mais poliomielite. Por quê? Em virtude do sucesso das próprias vacinas. As vacinas hoje, elas são vítimas do próprio sucesso. Se as pessoas não veem novos casos de poliomielite, novos casos de sarampo, elas acham que essas doenças não estão mais aí, que essas doenças foram erradicadas, e não foram erradicadas. A única doença erradicada foi a varíola humana, que foi erradicada por vacina. Então, é aliado ao movimento anti-vacinas. As vacinas são vítimas do próprio sucesso, a ausência de campanhas de conscientização, né, de mobilização em massa da sociedade. Também há uma sobrecarga muito grande dos serviços no SUS, né, doutora? Faltam novas contratações, faltam novos horários, principalmente de fim de semana, feriados, para que pais que trabalham, que não podem levar as crianças, né, para se vacinarem, possam ir nos finais de semana, nos feriados. A população em geral, né, a população de mais baixa renda, mais vulnerável, não tem acesso a serviços de saúde, né, de qualidade para poder consultar. Agora, a doutora colocou uma coisa muito importante aí. Essa queda na vacinação, ela começou a ocorrer a partir aí de que as redes sociais, esses aplicativos de redes sociais foram instalados. Tem um artigo muito interessante agora na revista New England Journal of Medicine, que fala exatamente sobre o momento em que começou a hesitação vacinal. Começou quando o Facebook foi estabelecido em 2004, o YouTube em 2005, o Twitter em 2006, o Instagram em 2010, né, o Telegram em 2013, o TikTok em 2016. Quer dizer, todas essas mídias sociais, elas contribuem também para o espalhamento de fake news, de mentiras, né, e o movimento antivacina se aproveitou muito dessas plataformas sociais, e nós vimos isso agora durante a Covid. Olha, o esclarecimento é interessante, Frank. A gente para um pouco de falar da vacinação e da Covid-19 para ouvir tua opinião a respeito disso. Muito se discute hoje a liberdade de expressão nas redes sociais. Espalhar fake news, o que é? É um direito que a pessoa tem, é de liberdade de expressão ou não? Não, isso não pode ser considerado liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você expressar opiniões, ideias. Agora, você deliberadamente divulgar mentiras, né? Isso não está dentro de liberdade de expressão, né? Isso deveria ser até coibido como um crime, né? Porque isso acaba gerando uma série de situações comprometedoras para a sociedade, como nos casos da saúde, né? Você divulgando mentiras, você acaba comprometendo a saúde não só das pessoas que leem, como que isso acaba gerando um rastilho de pólvora e acaba contaminando toda a sociedade, não só pelas más notícias, como também pelo que essas notícias acabam gerando, né? E isso, então, não contribui em nada para a sociedade, Joel. Precisamos de um maior controle das redes sociais. Com certeza. Fernanda, o que significa eu parcialmente vacinar meu filho? Eu vacino uma vez, fala, tá tudo bem, não precisa mais, e aí o barco anda. O
que é vacinar parcialmente? Eu vacino uma vez, eu preciso dar 3 doses, dou uma só. Então, aí, de novo, vamos valorizar nosso SUS, né? A gente tem campanhas vacinais muito claras, muito bem medidas desde o começo, as faixas etárias foram respeitadas, as pessoas foram anunciando, criou aplicativo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa educação também de acessar aquilo que a gente tem de qualidade. Então, quando eu devo vacinar meu filho, quando eu tenho que dar a primeira dose, quando que eu tenho que dar a segunda dose, vamos respeitar os calendários oferecidos pelos governos da sua cidade, pela sua prefeitura, e aqui, com as doses que tem disponível, né? Isso é uma informação de qualidade, isso é educação, né? Então, voltar à nossa educação básica, de respeitar aqueles calendários que nos foram oferecidos. Isso foi feito baseado em estudo, isso foi feito baseado numa análise do que a gente tem disponível. Então, se eu pudesse deixar um recado aqui para as pessoas, respeite o calendário vacinal. Quando é a hora de eu revacinar o meu filho? Respeite isso, e aí acho que todo mundo vai estar fazendo a sua lição de casa dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, né? Estamos no último bloco do programa Perspectivas, falando da quarta onda de Covid-19 com a médica Fernanda Maffei e o professor Luiz Carlos Dias da Unicamp. Frank, temos 10 minutos de programa e eu quero as suas informações. Uma pequena correção, já. Na verdade, nós temos, pelos meus cálculos aqui, 5 minutos. Nós já estamos aos 5 minutos. Passou o tempo rápido demais. Você e a produção estão fazendo uma censura no programa. Então, na minha conta era 10, mas tudo bem, eu fico com você hoje. Eu sou voto vencido. 2 bons entrevistados, Joel, o tempo rende demais, a gente não consegue perceber ele passando, né? Enfim, estamos no final, eu quero dar meu destaque aqui, Joel, que eu acho que é importante. Primeiro deles, valorizar a ciência, né? Acho que a gente pode sintetizar isso das palavras tanto do Luiz Carlos como da Fernanda. Temos que valorizar a ciência e para combater a Covid que está aí, né, seja a quarta onda, sei lá que onda que é, né, que é tantas ondas que as pessoas falam, que a gente até perdeu a numeração, está dentro dita quarta onda, mas a gente já ouve a quarta onda faz tempo, acho que já estamos na quinta ou sexta onda da Covid. Temos que continuar usando máscaras, principalmente nos locais fechados, Joel. É o que nós estamos fazendo aqui, cumprir nossa função, né? Com informação de qualidade com os nossos 2 convidados. Luiz Carlos, 1 minuto e meio para o seu destaque final. O que mais importante você queria deixar registrado a respeito desta quarta onda da Covid, enfim, do que você achar mais necessário neste momento? Olha, primeiro que é fundamental que as pessoas tomem as suas doses de vacina, a primeira dose, a segunda dose, e que voltem para tomar a primeira dose de reforço e a segunda dose de reforço para as pessoas elegíveis. As doses de reforço são absolutamente fundamentais para garantir uma camada de proteção a mais contra essa nova variante, contra a Ômicron. É claro que usar máscaras, né, de qualidade em locais fechados, evitando aglomerações, mantendo aquelas medidas não farmacológicas, né, distanciamento físico, uso de máscaras, porque a pandemia ainda não acabou. As vacinas, elas mudaram o curso natural da doença, como eu já falei, elas estão salvando milhões de vidas aqui e no mundo inteiro, mas as vacinas sozinhas, gente, elas não vão fazer milagres. Elas foram desenvolvidas, essas vacinas que nós estamos usando hoje, contra as variantes anteriores. O vírus sofreu muitas mutações, conseguiu infectar mais rapidamente hoje as pessoas, consegue escapar um pouquinho da resposta de proteção, mas as vacinas ainda oferecem proteção contra casos graves, hospitalizações e mortes, mesmo não impedindo a infecção. É claro que para o futuro nós vamos precisar de vacinas mais robustas, vacinas talvez nasais que possam produzir anticorpos de mucosa, nariz e boca que impeçam a infecção, vacinas que sejam, que nos protejam contra essas variantes, né, da Ômicron e as suas sublinhagens, vacinas que nos protejam contra o vírus da Covid, que eventualmente outros vírus, né, outros pancoronavírus, né, vacinas do tipo pancoronavírus, enfim, é isso que nós vamos precisar. E muita conscientização. A ciência, ela deu uma resposta absolutamente extraordinária. A ciência salva vidas, as vacinas salvam vidas, né? Conscientização coletiva salva vidas. Gente, não há um mundo seguro sem ciência. Para finalizar, eu gostaria de agradecer, Joel, a você, ao Franklin, a doutora Fernanda, pelo carinho, pelo convite. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, cara. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas,
deu aqui uma informação importante a respeito da vacinação infantil no nosso país. Fernanda, seu destaque final, agradecendo a tua entrevista e por você interromper suas férias para atender o nosso programa. Um prazer. Eu acho que eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês por trazer esse tema de um modo tão claro e tão acessível. Acho que quanto mais a gente pudesse que as pessoas tivessem acesso a isso, a coisas que são verdadeiras, que são corretas, que é o que a gente vê mesmo no dia a dia, um trabalho do Luiz super bacana em relação àquilo que é real, que a gente possa se policiar e respeitar os calendários vacinais, se policiar para saber aquilo que eu estou vendo, que eu estou assistindo ou que eu estou lendo é real. Qual é a fonte disso? Então, essa educação é muito importante para o Brasil, que tanto falta educação, né? Então, parabéns para vocês, obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho do que a gente vê no dia a dia, e é isso. Obrigada. Nós que agradecemos. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença da médica Fernanda Maffei, que é infectologista com residência médica em moléstias infecciosas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Luiz Carlos Dias, professor titular do Instituto de Química da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Mulheres e Alcoolismo. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.